Olá pessoal, tudo bem? Agradecemos a espiritualidade superior, né, por estar nos orientando nos vídeos, nos orientando sempre na nossa vida. É a mesma coisa eu peço para vocês que façam diariamente as suas orações, né, pedindo orientação espiritual. Nunca resolva problema algum se não tiver a orientação espiritual, né? Vocês não façam nada da cabeça de vocês, façam como eu. Né? A partir do momento, de uns tempos para cá, de uns anos, né, para cá, que eu coloquei tudo na mão da espiritualidade, as coisas se resolvem muito mais facilmente, entenderam, pessoal? Então, a mesma coisa eu peço para vocês fazerem isso. E agradecemos a todos os mentores e a vocês que estão aqui, né, sempre olhando nossos vídeos, né, sempre dando a chance de falarmos para vocês. Eu agradeço também o carinho, né, que todos que estão me escrevendo por e-mail, né, minha caixinha de e-mail já voltou novamente, eu tive que esvaziar. Os meus e-mails todos estão lotados, os comentários do vídeo também. Muito obrigado pela presença de vocês no nosso canal, ok, pessoal? E nesse vídeo eu vou falar mais especificamente do que estão muito me pedindo, que é sobre esse desencarne coletivo que houve com essa delegação da Chapecoense, né? Eu não gosto muito de ficar mantendo aqueles assuntos, ainda mais uns assuntos tristes desta forma, né? Porque todos sabem que a reencarnação ela ainda é totalmente mal compreendida na Terra, né? As pessoas, os encarnados aqui, mais de 95%, não compreendem como se passa, né, o desencarne de alguém. E da mesma forma como as pessoas são diferentes, os nascimentos são diferentes, os desencarnes também são diferentes para todos. Por quê? Porque durante o período de vida aqui na Terra, o espírito vai adquirindo outras informações e vai colocando aquilo e vivenciando aquilo em suas vidas, né? Porque nós não estamos aqui na Terra para, como Deus plantou batata, como dizia minha avó. Não, nós estamos aqui para evoluir. Todos nós que estamos reencarnados aqui na Terra, estamos aqui para evoluir, né? E então, pessoal, se nós estamos aqui para evoluir, nós precisamos fazer alguma coisa de concreto, né? Procurar saber nossa missão e não passar a reencarnação toda aqui, vamos dizer assim, de braços cruzados, sem fazer coisa alguma por si nem pelos outros, né? Porque o Allan Kardec já dizia que fora da caridade não há salvação. Mas a caridade não é só aquela de você pegar uma cesta básica e dar para uma família carente, né? A salvação, a caridade, realmente que temos que usar aqui na Terra, ela é muito expandida, né, pessoal? E neste momento, um dos fatos que mais me chamou a atenção para esse fato da caridade, né, propriamente dita, é nós todos termos um pouquinho, né, um pouquinho dessa caridade para dar a esses espíritos que se foram. Não só desse acidente aí da Chapecoense, mas quando há terremotos, maremotos, furacões, né, tsunamis, quando há desabamentos. Nós, como pessoas que entendemos o que é uma caridade deste ponto de vista, nós precisamos fazer oração, né? Oração para aqueles espíritos, encaminhar orações em favor daqueles espíritos. Então, uma das caridades que eu penso neste momento é essa, né? Fazer oração, né? Orar por esses espíritos que se foram, mesmo sem sabendo os nomes deles, mesmo sem saber, na verdade. Nós procuramos o quê? Pensar, né, no acidente em si e fazer oração para ajudar os mentores a encaminharem esses espíritos, né? E muitas pessoas estão me perguntando pelos e-mails como estão esses espíritos, né? E por caridade, né, e também por humanidade com as famílias, a gente não pode dizer agora, né? Porque foi um acidente muito, muito, muito sério, né? Foi um desencarne muito triste. E todos eles estão, como eu já falei, como nós somos diferentes,
eles estão em níveis diferentes, né, de contemplação pós-desencarne, né? Uns estão observando, outros estão aflitos ainda, outros já se recuperaram, né? Assim, vamos dizer, se recuperaram assim, gradativo, né? Porque eu quero dizer que a espiritualidade já os levou, uns, a outros ainda não. Por quê? Porque nós somos diferentes. E até para sermos socorridos, há de ter um conhecimento, né, espiritual para sermos socorridos num momento desse, né? Qualquer espírito que desencarna num acidente como esse, é lógico que ele vai ficar abalado, né? Por um certo tempo, um certo período, em confusão mental. É lógico que vai, né? Aí entra o quê? Entra a ajuda dos mentores. Os mentores é que vão fazer esse trabalho. As equipes socorristas é que vão fazer esse trabalho, né? Esse que eu estou falando, de socorrer esses espíritos. Todos têm o socorro espiritual. Só que alguns, como ainda estão em momentos de confusão, né, consciencial, eles ficam um certo período ainda retidos naquele local do acidente, como eu contei do Mamonas Assassinas, né, que um ainda estava lá com a cabeça debaixo do braço, porque a consciência dele ficou atrelada e presa e ali fixada naquele momento. A mesma coisa são essa delegação da Chapecoense, esses jornalistas também, né? Então, para nós sabermos alguma coisa sobre eles, nós temos que respeitar o período de 90 dias, que é o período no qual, não é, o duplo etérico se desprende do perispírito, né? E que ele vai, neste momento, 72 horas é para ser cremado quando há, né, realmente o corte dos laços fluídicos. E 90 dias é a saída do duplo etérico do perispírito. Então, nós temos que respeitar esse período de 90 dias, né? Temos que respeitar. Ali, no caso do Domingos Montagnier, foi diferente, porque o Domingos Montagnier, ele ficou ali preso, não, ele ficou fixado ali naquele local devido a fortes emanações, né, dos orixás, dos seres da natureza que ali vivem, né? Porque a natureza tem seres vivendo intensamente, e ele tinha uma programação com aqueles seres, né? Ele tinha, não, ele tem ainda, né? Porque na verdade ele ainda não foi para local algum, ele ainda está vivendo naquela comunidade espiritual ali do Rio São Francisco, né? Do Canindé do São Francisco. Mas é diferente neste caso aqui desse desencarne coletivo da delegação, porque ali todos pensavam diferentemente uns dos outros, todos são diferentes uns dos outros, né? E uns já foram socorridos, já saíram dali, outros ainda não, compreende, pessoal? Outros ainda estão em tendas, vamos dizer, armadas, né? Antes da colônia espiritual, né? As equipes socorristas estão trabalhando intensamente para que a grande maioria já saia dali, daquele plano de obscuridade consciencial. Então, como nós espiritualistas temos que fazer? Orar por aquela delegação. Basta falar assim, orar e fazer. Eu estou encaminhando essa oração à delegação que estava naquele avião que levava os jogadores da Chapecoense. Compreende, pessoal? Não precisa dizer o nome de nenhum deles, basta pensar na delegação, né? Porque eu vi cenas na TV, né, dos enterros do corpo físico, e que a gente ali nota, né, ainda como as pessoas da Terra são assim, muito atrasadas espiritualmente falando, né, pessoal? As pessoas choram muito, as pessoas se batem, se socam, né, se agarram. Tá certo, porque nós vivemos num mundo material, né? Vivemos num mundo de terceira dimensão. Então, para a grande maioria, aquilo ali é normal. Mas para nós que já conhecemos um pouquinho além, né? Um pouquinho, porque a gente não conhece coisa alguma ainda, aí a gente já pensa de outra forma, né? A gente pensa como que não perdemos um jornalista que fazia uns programas muito bons. Nós não perdemos uns jogadores que jogavam muito bem e que foram até agora, né, instituídos como campeões pela Conmebol. Não, nós não perdemos ninguém, porque eles continuam vivos, né?
A única coisa que perderam foi o corpo físico, né? A presença física é que ficou ausente, né? A presença física. Mas a presença espiritual, ela se mantém. E para ajudarmos eles nesses períodos, assim, tão tristes, né? Para eles também, porque os laços foram cortados como se corta, né, uma fita, né? Estava num lado, daqui a pouco não está mais, daquele minuto em diante já não está. Aquilo ali faz com que o espírito sinta, logicamente que eles vão sentir, né? E então o nosso respeito, né, neste momento, por tantas consciências que eles encarnaram juntas nesse acidente, como eu já falei no outro vídeo, não significa que eles se conheciam de outras encarnações, mas que foram ali, né, ter essa finalização de missão naquele momento, né, juntos, né, por algum motivo. Diz a espiritualidade que quem desencarna por avião resgata por altura, na verdade. Por avião não, por altura, pelo ar. Resgata, de certa forma, com problemas assim, né, de acidente aéreo, e eles podem ter sido um suicida, né, que se jogou de algum penhasco, se jogou de alguma ponte, né, algum suicida que se jogou no ar, né. Pode também ter sido, né, a pessoa que jogou outra, né, no passado, a pessoa que fez com que outra tivesse um fim de vida assim, por avião, pelo ar, né, não pelo avião, por ar. Compreende, pessoal? Então, era isso que eu tinha para dizer a vocês nesse momento, pessoal. Quem está me pedindo para saber de um de outro, eu digo a vocês que, por respeito, né, à espiritualidade que ainda está trabalhando, às equipes socorristas, por respeito às famílias, nós temos, né, pessoal, que aguardar 90 dias no mínimo, né, e procurar saber se pode ainda falar. Como eu expliquei, no caso do Domingos Montania foi diferente, porque ali houve todo um processo diferente, né, como ele está vendo, porque ele era um guerreiro, ele está lá com os seres da natureza, né, e que ele vai reencarnar futuramente, né, com uma criança dali daquele local, e já pela sua habilidade artística, né, ele vai ser uma pessoa que vai ajudar muito aquele local ali de Canindé de São Francisco. Ele vai reencarnar ali, tá? Ele vai passar um período ainda lá com os seres da natureza, que vão instruí-los e capacitá-lo, para a nova vivência que ele terá, né? Ele é um espírito que ainda precisa reencarnar, ainda vai ter um período aqui na Terra de encarnação para ele, e ele vai ser uma criança, tipo uma criança cristal, né, pessoal? Uma criança calma, tranquila, que vai passar conhecimento, né, vai passar gratidão, lealdade para seu povo, vai passar progresso para o local, tá? Qualquer dia aí, daqui mais um tempo, ele renasce, ok, pessoal? Domingo Montanheiro vai renascer naquela área lá mesmo, do Canindé de São Francisco. E quanto à delegação, né, voltando a esse assunto, o que nós temos que fazer neste momento para ajudar as equipes socorristas que estão no plano espiritual e as equipes socorristas que estão na Terra, né, cuidando das famílias, né, amparando, dando aconchego, né, às famílias, dando oportunidade para que elas se reergam, né, em suas missões, porque elas continuaram aqui na Terra. Elas precisam de continuar suas missões. Eu desejo toda a paz, toda a saúde, todo amparo para essas famílias que ficaram. E para todos os espíritos que se foram naquele acidente, né, que cumpriram sua missão, cumpriram seu resgate, né, que a mão do Criador esteja através da espiritualidade sobre cada um de vocês. Ok? Fiquem com Deus, todos vocês, encarnados e desencarnados. E vamos orar por todos. Essa é a nossa missão aqui, agora. Ajudá-los com oração. Ok? Fiquem com Deus. A paz, saúde e prosperidade para todos vocês. Ok, pessoal?